escuta reverbera, eu estou aqui. Em que praça é essa aqui, Thiago? Vamos ver se você é bom. Praça do Congresso. Para quem não é de Manaus, explica o que é a Praça do Congresso. Rapaz, aqui é uma praça histórica dos movimentos sociais, né? Aqui, de vez em quando rola alguma manifestação sindical estudantil, de vez em quando rola aqui. E também, por incrível que pareça, estamos no berço de um movimento literário que surgiu em Manaus chamado Cirrose, né? Tem a revista Cirrose, que ela foi fundada praticamente neste local. E tinha um antigo bar Castelinho ali embaixo. Tem um bar de roqueiro por ali, né? Que já fechou, e a gente tinha aqui a movimentação do pessoal da Cirrose nesta praça também. Sim. Tem pipoca ali também? Tem, aqui tem tudo. Você, quando era pequeno, passeava por essa praça? Essa aqui especificamente não, era mais uma bem pertinho daqui, que é a Praça da Saudade. Eita, você tem saudade da Praça da Saudade? Um pouco, né? Pela história da infância e tal. Mas você, na verdade, nasceu em Boa Vista, né? Isso, nasci em Boa Vista, com 1 ano vim para Manaus e desde então ainda não voltei para Boa Vista para conhecer Boa Vista. Sim. Eu observei, Thiago, lendo as tuas coisas, inclusive esse livro. Eu conheci Thiago já faz o quê? 2 anos, Thiago? 2 anos. Quando eu estive aqui pela primeira vez em Manaus. Ele me apresentou alguns bares bons daqui. E ele me deu, na época, esse livro, O Estouro da Artéria de um Cavalo Húngaro. Na verdade, você me deu uma primeira edição, depois mandou uma segunda. Isso. Deu uma primeira edição. Tá com a primeira aí, não? Tô. Quando você pega aí, deixa eu dizer uma coisa, Thiago. O Manaus aparece muito aqui, né? No nome dos bares, nas praças, até no corta-peixe, tambaqui, não é? Manaus é muito importante, a geografia da tua literatura mesmo? É porque é onde eu cresci, vivi, estou vivendo, né? E aí, como eu tenho uma concepção de literatura, que aqui tem muito debate da literatura dita regional, né? Que é um debate nacional também. E aí o primeiro livro eu escrevi a geografia aqui, parte de quase todos os contos, para mostrar também que dá para fazer um conto universal, né? Sim, era claro. Só geografia, claro. Mas por exemplo, que eu cito o peixe, é uma trama até policial. É uma ali, trama, Então eu quis escrever com a geografia manauara, né, vamos dizer assim, para mostrar que dá para escrever aqui contos universais, que ainda tem, apesar de um certo modernismo da época naturalista que Manaus tem passado, ainda tem gente que insiste em escrever poesia e contos nessa linha de só falar da paisagem, Entendi. do suposto homem amazônico. Então eu quis mostrar Manaus urbana, né, a Amazônia urbana, como geografia apenas, mas com... Para foi a primeira edição? Encontro essa daqui. Você mesmo fez, foi? Não, essa edição foi a Multifoco. Meu primeiro livro, primeira edição. Em que ano? 2012. 2012. Pela editora Multifoco. 2012. E foi esse livro que eu te dei lá na Bienal do Livro aqui. Isso, perfeito. É isso. Aí depois você me mandou porque eu tenho esse aqui. Isso, aí eu fiz uma segunda edição que... Sim. Como o primeiro livro... corrigiu umas coisas, né? Na verdade foi o primeiro livro, publicando meio que sem reler, reescrever. E eu recebi críticas positivas e negativas desse primeiro livro. Eu fui, aproveitei, fiz minha releitura e muito bem. Escrevi. O trabalho do escritor é essa reescrita constante, né? Você, na página número 62 do conto que dá título ao livro, O Estouro da Artéria de um Cavalo Húngaro, você diz o seguinte: meu livro será para você um mar de incompreensões. Minha literatura será o estouro da artéria de um cavalo húngaro, jorrando sangue com vodka russa na cara dos meus contemporâneos. Me explique e desenvolva essa frase. Então, aí é o personagem do conto, né, que é um pipoqueiro. Sim. Que tá querendo escrever e ele é muito amigo de um dono de sebo, né, o seu Barbosa. Esse sebo existe, né? Ele existe, mas o seu Barbosa... Não. Mudou o nome. Tá. E aí, justamente o que eu tinha falado anteriormente, né, da questão do regionalismo. Sim. E também da questão de se falar de Manaus, mas ter como o mote alguma coisa universal. E aí o personagem, no caso, com o seu Barbosa, brincava disso. Sim. E o seu Barbosa nunca acreditava nele como escritor. Sim. Porque ele não falaria de amor, curiosamente.
E aí no conto, curiosamente, eles se apaixonam por um ser um tanto insólito. Isso. E faz um livro chamado, é um nome esquisito o nome do livro, que ele faz, é o maior sucesso o livro, mas... É, maior sucesso, e aí quem ele ama, que na verdade é um bicho, né? É uma traça de livro, a Tissanura. E aí ele fala de amor pela Tissanura, pela traça de livro, que ele fala que foi a primeira leitora que leu o livro dele, no conto. E inclusive é por causa da Tissanura, da traça, que eu resolvi fazer o selo literário, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, no segundo livro. Sim. Ou em outra página aqui você disse que o escritor precisa de muita solidão para escrever, assim, né? Você fala que a solidão perpassa todas as obras literárias. Você é uma pessoa solitária, assim, Thiago? Não, na verdade, esse conto, que é o Caralho de Asas, chamado Solidão, ele faz uma discussão entre isso que eu acho que a maioria dos escritores dizem, né? Que a solidão é uma questão altamente necessária, e a solidão na perspectiva de estar sozinho apenas, mas também de estar dentro do mundo e se sentir sozinho. E aí eu faço uma brincadeira, não necessariamente eu estou defendendo esse tipo de solidão para escrever. Sim. Num conto, pelo contrário, eu fico questionando, na verdade o narrador questiona o porquê que o escritor, em certa medida, ele é performático em entrevistas e tal, fala que para escrever bem, para escrever belos contos, romances, tem que ser um cara solitário, tem que viver a vida. O que é viver a vida? Andar de bar em bar, usar todas as drogas, né? Curtir tudo. Ou se um movimento de felicidade também não pode ter um germe para escrever alguma coisa, né? Para ver a poesia no cotidiano, escrever um conto, uma poesia. Então, na verdade, eu faço um jogo de... com o personagem, faço um jogo para tentar discutir essa questão dos tipos de solidão e se de fato precisa para escrever ou não, né? Que acaba perseguindo todos nós, escritores ou não, a solidão. Sim. E a matemática te ajuda a escrever? Você que é professor de matemática? Pois bem, em certa medida sim, né? Tem um conto aí chamado O Afetuoso Teorema de Martin. Sim. Que eu tentei usar esse meu lado da formação matemática, mas não necessariamente entra em todos os contos, né? Mas acaba ajudando um pouco. Mas agora estou fugindo até da matemática, né? Ainda estou dando aula, mas em termos de trabalho academicamente, estou saindo da matemática. Mas ajuda. Tem a discussão lá o Ítalo Calvino, vários escritores que mexeram com a matemática, né? Formaram um grupo em Paris, se eu não me engano. Então tem várias discussões da matemática com a literatura. O Borges, por exemplo, ele utilizou muito a matemática no conto Aleph, o Livro de Areia. Perfeito. Inclusive eu utilizei o Borges numa especialização para tentar dar aula de matemática. Então ajuda, em certa medida sim. Outras não, né? Estamos aqui pertinho da selva amazônica e eu vou perguntar ao professor de matemática qual é a raiz quadrada de 4.374. A resposta daqui a pouco no próximo bloco.